Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, missionário Mauro Campos. Estamos aqui, amados irmãos, para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, a parte A deste versículo, que diz: e os teus ouvidos ouvirão, aleluias, a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, quando eu leio este versículo da palavra de Deus, eu me lembro do povo de Israel cativo no Egito, nas garras de Faraó. O livro de Êxodo, aleluias, no capítulo 3, no versículo 7, glória a Deus, diz que o povo de Israel clama a Deus devido às aflições que eles estavam passando no Egito. Aleluias. E diz que Deus ouve o clamor do seu povo na terra do Egito. E diz que Deus, ele tinha visto intensamente a aflição do seu povo na terra do Egito e ouvido o seu clamor por causa, aleluias, da escravidão que eles estavam vivendo e das dores que estavam passando. A palavra de Deus vai nos dizer que o povo hebreu ficou cativo no Egito por 430 anos. E Deus levanta um libertador chamado Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito e para livrá-los dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos heteus, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E nós vemos que o clamor dos filhos de Israel chega até Deus. E Deus vê a opressão do seu povo na terra do Egito. E como os egípcios os oprimiam. E Deus fala com Moisés, levanta Moisés, chama Moisés em uma visão de uma sarça que ardia e não se consumia no deserto, quando ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. E naquela visão daquela sarça que ardia e não se consumia, Deus fala com Moisés, levanta Moisés para ser libertador do seu povo da terra do Egito.
E Deus diz que enviaria Moisés a Faraó. Aleluia. Louvado seja Deus. Para dizer a Faraó que libertasse o seu povo. Naquele momento da chamada de Moisés, Moisés teme. E Moisés diz a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus diz para Moisés: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. E Moisés questiona a Deus. Aleluias. Dizendo Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Aleluia. E nós vemos, amados irmãos, a libertação do povo de Israel da terra do Egito, da casa da servidão. E Deus leva este povo pelo deserto. Glória a Deus. Aleluia. E o povo hebreu, ele começa a caminhar pelo deserto. Glória a Deus. Aleluia. Vai nos dizer o texto sagrado em Êxodo, glória a Deus, capítulo 13, versículo 17, que diz: e aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. E Moisés leva consigo os ossos de José. A Bíblia vai nos relatar, amados irmãos, que nesta caminhada do povo de Israel pelo deserto, na liderança de Moisés, o Senhor ia adiante deles. De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, aleluias, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Aleluias. E nunca tirou de diante do teu povo, Deus, a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna
de fogo de noite. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver no decorrer desta caminhada pelo deserto, nós vemos a travessia de Israel pelo Mar Vermelho, quando o mar se abre. Aleluia. Glória a Deus. Na fuga dos hebreus do Egito, Faraó e os egípcios perseguem eles até frente ao Mar Vermelho. Aleluia. Nós vemos que o povo temeu os egípcios que estavam por detrás dele e o mar à frente. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o povo clamava a Deus. Moisés clamava a Deus por livramento, e o mar à frente. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eu endurecerei o coração dos egípcios. E nós vemos também, amados irmãos, o agir do anjo de Deus, protegendo Israel, Moisés e o seu povo. Diz o texto sagrado, a palavra de Deus, capítulo 14 de Êxodo, versículo 19, que o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles para os proteger dos inimigos. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, assim a nuvem, aleluias, se tornou em trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, que era o povo de Deus. De maneira que em toda noite, aleluia, não se aproximou um do outro. Nós vemos aqui o livramento do Senhor na caminhada do seu povo à terra prometida. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas, glória a Deus, aleluias, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos a proteção de Deus na caminhada do seu povo com destino à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E vai nos dizer a palavra de Deus que aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios.
É assim que Deus faz quando os inimigos se levantam contra o seu povo. Deus pelejará por nós. Aleluia. Diz o texto sagrado em Êxodo 14, 25. Aleluia. Que tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor, aleluia, por eles peleja contra os egípcios. Eu me lembro do rei Josafá, que uma certa vez estava numa peleja, numa guerra contra os amonitas e os moabitas. Certamente o rei Josafá ia perder essa guerra, esta peleja. Mas Deus entra na batalha em favor do teu servo, o rei Josafá. E Deus diz para o rei Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor dos exércitos. Dificuldades, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, sempre teremos nessa nossa caminhada com destino ao céu. Aleluia. Até a nova terra. Mas Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você que ouviu esta palavra, não desista dessa caminhada. Continue carregando a tua cruz. Você vai trocar esta tua cruz por uma coroa de glória. Deus é contigo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Se nós pararmos, amados irmãos, igreja, e deixar de avançar, é pior. A ordem de Deus é marchar. Amém? Receba agora esta palavra no teu coração, esse pão quentinho que veio do céu agora, revelado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos em busca de um novo céu e de uma nova terra. Brevemente Jesus voltará a buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, que é a tua igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.